Olá, técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte. Eu sou Rosana Ferreira e estamos aqui com mais um episódio do CRTRN em Ação. Aqui comigo eu tenho a Marina Filgueira. Olá, Marina. Olá, Rosana. Olá, você técnico e técnica industrial que nos acompanha aí de casa. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa bancada do CRTRN em Ação para discutir temas totalmente relevantes para vocês. E hoje nós temos um tema, é a Lei Geral de Proteção de Dados, e para isso eu vou pedir que a Marina apresente o nosso convidado de hoje. Hoje nós trazemos um convidado mais que especial, diretamente lá de São Paulo, o Adalto Pinto, que é gerente de Compliance e Planejamento Estratégico do CRT São Paulo, e ele é encarregado pela proteção de dados do CRT São Paulo. Seja bem-vindo, Adalto. Apresente-se para os nossos técnicos industriais e fale mais sobre você. Obrigado, Rosana, obrigado, Marina. Tudo bem? Eu sou Adalto, do CRT São Paulo. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre LGPD. Estou como gerente de Compliance e Planejamento Estratégico do Conselho e a gente vai bater um papo legal aqui hoje, a respeito desse tema tão importante aqui para vocês, técnicos e técnicas. E é isso, vamos começar com as nossas perguntinhas. Está preparada, Adalto? Estou sim, estou aqui na expectativa. Olha aí. Então, vamos explicar um pouquinho o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Perfeito. A LGPD é uma lei de 2017, 2018, na verdade, que trouxe a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também ali a proteção aos dados sensíveis e aos dados pessoais aos usuários. Isso tem total relação ali com o nosso dia a dia do Conselho, das nossas atividades com o Conselho, com os dados que a gente tramita com os nossos conselhos profissionais, com os nossos técnicos. Então, tem tudo a ver aí com a nossa relação com os profissionais. Quem é que está sujeito a essa lei? Então, todos os titulares que essa lei chamam, de titulares de dados, são todas as pessoas físicas. Então, essa lei não é só para iniciativa pública, é também para iniciativa privada. Então, ela se refere a pessoas físicas, Então, todas as empresas que utilizam os dados pessoais estão sujeitas a essa lei, tanto empresas públicas como empresas privadas também. A LGPD é super importante, não só no âmbito da empresa, mas também nossas informações pessoais, né? A gente vai comprar um medicamento, por exemplo. Lá, a farmácia vai pedir nossos dados pessoais. E aí, como é que a farmácia e também no âmbito dos técnicos industriais, como o conselho trata esses dados? Perfeito, Então, em vários locais que a gente utiliza ali, fazer compras, fazer pesquisas pela internet, a gente está ali, de alguma forma, expondo as nossas informações. Então, é muito complicado, se a gente fazer essa exposição sem se preocupar com a segurança. Então, o próprio conselho, o próprio Conselho Regional dos Técnicos Industriais, ele se preocupa também com essa proteção dessas informações. Então, a gente, como pessoa, precisa tomar bastante cuidado aonde a gente está expondo essas nossas informações. E perguntar, por que você precisa do meu cadastro? Por que você precisa dessa minha informação? E questionar, Uhum. Se aquela informação for vital para você realizar ou a sua compra, ou o seu procedimento, tudo bem, você tem que dar o consentimento para tal. Caso contrário, se restrinja em fornecer esse tipo de informação. É muito importante. Anteriormente à LGPD, a gente tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Não existe um pouco de conflito entre elas? Ela tem a questão do acesso à informação e outra, ela restringe essa informação. Como é que na sua opinião, elas entram em conflito ou não? Então, são duas leis, são análogas, elas não, na verdade, elas não entram em conflito, são duas leis fundamentais. Uma lei, que é a lei que permite, principalmente na administração pública, nos obriga a tornar os dados públicos, dar publicidade às nossas ações, E, por outro lado, a gente tem a LGPD, que, de alguma forma, ela restringe e protege os dados dos titulares. Então, a gente precisa ali ter essa habilidade para poder atender as duas leis de forma simultânea e tomar esse cuidado de
expor, ou melhor, publicizar as informações, dar publicidade para essas informações, só de informações que são realmente vitais e importantes, né? Informações que, é claro, que sigilosas, a gente não vai fornecer, a gente não vai expor, mas informações que nós temos obrigação legal para atender, a gente deve atender, sim. A gente vai se adaptando a cada uma dessas realidades. Você nem descumpre uma e nem outra, né? Você vai fazendo uma adaptação. Exatamente, Tudo uma questão de exatamente. equilíbrio. Quais dados a LGPD ela se refere? Ah, perfeito. Principalmente aos nossos dados pessoais. Dados de documentos, dados da nossa identificação, dados biométricos, por exemplo, a nossa digital, a nossa face, o reconhecimento facial, atualmente a nossa íris também, né? Já estão, né? Até pessoas estão negociando aí, né? comprando. Comprando, né? E aí surge um questionamento: o que essa empresa vai fazer com essa íris que está recolhendo o pessoal? Exato. Será que vale a pena a gente expor isso, né? Então, e tem outros dados também, por exemplo, dados de consumo, como você mesmo, né, já citou no começo a respeito da farmácia, né? Toda a nossa vida de consumidor também, a gente tem isso registrado, tem os dados da nossa localização, pelo celular, pelo GPS, tudo Onde isso a é gente importante. passa, bares, restaurantes, tudo isso é um pouco assustador pensar nisso. Existe até um documentário que ele fala exatamente desses dados, só que aí foram utilizados para eleições, né? No caso das eleições dos Estados Unidos. Mas é assustador quando a gente para e pensa o tanto de coisas que sabem sobre nós. Perfeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Talvez eles saibam mais até do que a gente possa imaginar, né? Porque com o celular a gente está lá colhendo as informações, a gente pensa que não está fazendo nada, não está passando nenhum dado para ele, mas acaba que eles recolhem alguns dados sem a gente saber. Hoje a gente tem as TVs, a gente tem, sei lá, aqueles aparelhinhos que agora Alexa e tal, que você pede música, não sei o quê. Perfeito. Hoje em dia, né, como você disse, vários equipamentos e vários dispositivos estão a todo tempo coletando as nossas informações. Qualquer pesquisa que a gente faz no nosso computador, hoje em dia a gente faz uma pesquisa, pensa em comprar alguma coisa, e já começa a receber informação sobre aquele assunto, né? Só as nossas conversas de WhatsApp também, de repente as nossas conversas, essas empresas já estão praticamente todas interligadas, então de repente você faz uma conversa sobre um determinado assunto e você começa em outro dispositivo, em outro aplicativo, receber informação a respeito daquele assunto. Então existe por trás uma engenharia de dados, né, que já está realmente, né, atuando intensamente a respeito disso. Na verdade, a gente é bombardeado. Se você pensar, um tênis, daqui a pouco você já não tem mais o controle sobre o tanto de informação que você recebe sobre isso, Exato. né? Quais os conceitos da lei, eles são importantes para a gente saber? Olha, um dos principais, principalmente a gente que é gestor dessas informações, né, como conselho, a gente precisa se adequar, aí, principalmente às questões dos princípios da lei, né? Se a gente vai coletar informação do nosso técnico industrial, saber qual é a informação que a gente vai ter que coletar, se aquela informação é fundamental para a gente realizar as nossas atividades, fundamental e necessária, né? Então, a grande dica que eu dou sempre é recolher o mínimo de informações possíveis, né? Mas é extremamente necessária para a realização da sua atividade. Se aquela informação no momento para você não interessa, não colete, não colete. E sempre que for coletar, peça o consentimento ao usuário, né? Existe, claro, previsão legal dentro dessa lei, alguns procedimentos que você não precisa do consentimento do usuário. Então isso é importante também a gente relatar, né? Para cumprimento da obrigação legal, por exemplo, das nossas obrigações regimentais, né? Obrigações previstas na nossa lei. Então, esses procedimentos, você não precisa do consentimento, né? Então, existe aí um amparo também da lei que nos ampara como instituição para o cumprimento das nossas obrigações. Mas, enquanto pessoa física, quais os principais pontos da lei que eu preciso saber para proteger os meus dados? Ótimo. Você como usuário, né? Como titular de dados, você tem agora a autoridade nacional, né? A autoridade nacional é aquela que vai receber
as reclamações dos usuários. Então, quando você sempre tiver algum questionamento relacionado ao vazamento de informação, ou saber mesmo, numa instituição, a respeito dos dados que são coletados, dentro da instituição, essa lei criou a figura do encarregado de processamento de dados, de proteção de dados, na verdade, né? É o encarregado de proteção de dados. Esse encarregado, ele é o responsável, né, pela instituição para fazer a mediação entre a autoridade nacional, o usuário e a instituição. Então, o encarregado, ele que recebe ali as reclamações, os questionamentos. As empresas são obrigadas hoje a dar publicidade ao e-mail, ao contato desse encarregado, e todas, sem exceção, tem que ter um responsável pela proteção de dados. Existe a questão de tratamento de dados. O que é que envolve esse tratamento de dados? No caso do CRT São Paulo, como é que vocês fazem? Perfeito. Então, o que são os tratamentos de dados? São todas as operações que a gente realiza com aquelas informações que a gente coleta do nosso técnico industrial, por exemplo. Então, a gente coleta essas informações através do nosso cadastro. Então, a gente utiliza essa informação para armazenar. Armazenar é um tratamento de dados. Então, a gente armazena no nosso servidor essas informações para utilizar, para fazer contato com esse profissional, para emitir os seus boletos, para emitir também ali o TRT, né, que é o termo de responsabilidade técnica, muito importante para o nosso técnico industrial. Então, todas essas informações estão dentro do banco de dados. Proteger essas informações, nós também investimos nisso dentro dos nossos CRTs, né? Então, todas essas informações e manipulação da informação, atualização do cadastro também, né? A difusão, o envio dessas informações para outras instituições. Por exemplo, o nosso sistema, o registro do nosso técnico industrial, ele é um registro nacional. Então, o técnico industrial hoje de São Paulo, ele pode tranquilamente exercer sua atividade no Rio Grande do Norte, né? Então, como é que a gente faz o intercâmbio dessa informação? Esse intercâmbio dessa informação é feito através de um sistema protegido também. Então, essa difusão, transferência de informação também é um tratamento de dados. E a própria segurança, né? E, de repente, também tem a eliminação do dado. Se aquele dado deixou de ser necessário para a utilização, ele também vai ser eliminado. Até para eliminar uma informação, existe um procedimento. Tem que ser algo cuidadoso, Perfeito, perfeitamente. A gente não pode simplesmente disponibilizar. E o que é importante saber também, Rosane e Marina, que não é só informação digital. Uma conversa registrada numa ligação telefônica, um documento em papel, emitido até em papel também. Até no atendimento também. presencial, às vezes uma conversa. Você está conversando Exatamente. E atendendo o técnico. Obtendo ali informações preciosas e importantes do profissional. Então, todo esse cuidado, os nossos CRTs, tanto o CRT São Paulo como o CRT Rio Grande do Norte, já tomam. Você falou a questão de vazamento de dados. Quais são as sanções hoje a serem aplicadas em caso de vazamento de dados? Perfeito. Existem vários tipos de sanções. Tanto a sanção financeira, que é a multa, né? E também as proibições, né? As proibições temporárias ou até mesmo permanente de utilização do banco de dados. Nós, como administração e membros da administração pública, mesmo que indireta, nós não sofremos as sanções pecuniárias, né, em dinheiro, mas nós sofremos também as sanções sobre não utilizar, por exemplo, o nosso banco de dados. Nós podemos, né, no extremo, é claro, de uma sanção, ser proibido de utilizar o banco de dados, né, ou os dados daquele determinado usuário. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado em proteger essas informações para não correr esse tipo de risco. Perguntando diretamente sobre o CRT São Paulo, como ocorre esse tratamento de dados e o técnico industrial? Ele consegue ver as ações do CRT São Paulo? Tem algum tipo de relatório que ele consiga enxergar a atuação do CRT São Paulo? Consegue, sim. Nessa lei existe o nosso relatório de impacto de proteção de dados, que nós publicamos o nosso relatório, onde tem ali algumas medidas que foram implementadas, mas de cara eu posso dizer algumas coisas para vocês. Nós investimos no nosso servidor, na proteção do nosso servidor, na proteção do nosso site intensamente, né? Não só na parte física, mas também na parte de software, né? De bloqueios ali contra
tentativas de De invasão, entrar e de né? invasão dentro do nosso sistema, e também os nossos procedimentos operacionais, para a coleta, a capacitação dos nossos funcionários também, para a obtenção e para o tratamento, né, dessas informações com os nossos técnicos. Então, isso também é investido dentro do nosso conselho, e a capacitação contínua, né? Nós temos lá, sinalizados pela nossa diretoria executiva, a obrigatoriedade ali da gente fazer continuamente uma capacitação voltada para a proteção de dados. Desde o processo de integração do colaborador, do funcionário, né? Na verdade, dos nossos funcionários, desde o processo de integração dos nossos funcionários, até mesmo ali uma reciclagem, né, dos funcionários que já estão há algum tempo no conselho. Até porque a lei vai se atualizando sempre, os processos vão se atualizando, então tem que ter esse processo de capacitação continuada, né? Você tem que estar sempre treinando, na verdade. Alguém que vai entrar, alguém que está indo para determinado setor, trocando de setor, então é sempre bom atualizar essas pessoas, né? Perfeito. Hoje em dia, no mundo globalizado, que a informação vale mais do que dinheiro, né? Vale mais do que Exatamente. dinheiro, né? Então, a informação é fundamental, né? E o controle disso, a proteção disso, para a gente é fundamental. Então, essa lei da LGPD é uma lei que veio realmente para ficar, né? E a gente tem que estar sempre atualizando isso, né? Atualizando os nossos conceitos, atualizando os nossos procedimentos e entrar num processo de capacitação contínua também. Isso é fundamental. Eu queria que você deixasse um recadinho. Nós estamos nos nossos momentos finais do nosso bate-papo, mas um recadinho não só para os técnicos industriais, mas a sociedade no geral, porque essa questão, como Marina colocou, farmácia, você chega num supermercado, você quer aqui colocar o CPF. De vez em quando, eu já vi locais que dizem, não, é para você participar só de sorteios e tal, né? Mas como as pessoas, no geral, né, podem Proteger realmente dados. seus dados. Às vezes é uma coisa Né? simples no nosso dia a simples, dia. é uma coisa que às vezes você não sente que aquilo está acontecendo com você, né? Mas a gente realmente tem muitos dados que vão, né? A questão de hábitos de consumo, que o marketing se utiliza muito disso, né? Os nossos hábitos de consumo. Então, qual o recadinho que você deixa para técnicos e sociedade no geral? Perfeito. Em primeiro lugar, tomar cuidado, né? Tomar cuidado com qualquer tipo de informação que você passa, né? E avaliar, né? Se realmente é necessário, questione, pergunte, né? Sobre por que aquela entidade ou aquela empresa precisa dessa sua informação e seja mais seletivo, né? Então, veja se realmente vale a pena você expor toda aquela informação, todo aquele cadastro. Tome muito cuidado com solicitações por e-mail, de e-mails que você não conhece, links que você duvida. Então, sempre ali por trás ali pode ter um mecanismo ali de uma empresa não idônea, né, que está utilizando esses artifícios para poder coletar suas informações, né? Então, tome forma cuidado. maliciosa, né? E caso eu, pessoa física, posso chegar numa empresa e pedir, saber como é que eles estão utilizando meus dados? Tem alguma forma, algum formulário, alguma coisa que a gente possa solicitar? Exatamente, é um direito seu como usuário, como titular de dados, solicitar para qualquer empresa, né, qual é o tipo de informação que ela tem sobre você. Então, você solicita. Por isso que existe também a figura do encarregado de proteção de dados, né? Através dele ali que a gente vai mediar essa situação e fornecer ali as informações necessárias para o usuário. Mas, por outro lado, a gente também tem que certificar que aquela pessoa que está pedindo essa informação realmente é a pessoa. O dono daquelas informações, né? Exatamente. Porque também não dá para minha mãe, meu pai, minha esposa, esposo pedir os dados por alguém, não, né? Tem que ser o titular. Exatamente. Desde que não seja um tutelado ou alguém que tem uma procuração sua para tal, realmente não pode. Pois isso é muito interessante.
Nós queremos agradecer aqui ao Adalto Pinto, lá do CRT São Paulo. Adalto, muito obrigado pelas informações, todas úteis e valiosíssimas. Muito obrigado também pelo treinamento, né, que você tem feito aqui com nossos colaboradores, com a diretoria executiva. A gente também quer agradecer ao presidente Gilberto Sakamoto, né, que também liberou, né, para você estar aqui no nosso podcast, né? Perfeito. Então, eu queria agradecer a vocês, né? Vocês foram maravilhosos aqui. Queria agradecer o CRT Rio Grande do Norte, através do presidente Jerônimo, né? Agradecer também a toda a diretoria executiva do CRT Rio Grande do Norte e a todos vocês, né, que me receberam de braços abertos aqui e podem contar com a gente ali para qualquer tipo de compartilhamento de experiências. Nós também estamos levando muitas coisas de vocês aqui para São Paulo, né, maravilhosamente também. Então é isso, né? Gostaria de realmente agradecer a todos vocês por ter proporcionado esse intercâmbio ali cultural com a gente. E quem quiser entrar em contato com o CRT São Paulo, como é que faz? O nosso site é crtsp.gov.br e nós também temos lá o nosso e-mail do encarregado de proteção de dados, que é encarregado de lgpd@crtsp.gov.br. E você, técnico e técnica industrial, que tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos ler e responder tudo. Se tiver algum tema, também pode deixar nos comentários que nós vamos trazer aqui nos próximos episódios do CRT-RN em Ação. E se quiser entrar em contato com o CRT-RN, pode seguir nossas redes sociais, no Instagram, @crt.rn, no Facebook, CRT-RN, e nosso site, www.crtrn.org.br. Muito obrigada por assistir mais um episódio do CRT-RN em Ação. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio do CRT-RN em Ação. Tchau, tchau.